Amém? Então vamos para a palavra do Senhor Jesus. Então eu quero que você pegue aí a caneta, o papel, ou se você vai só acompanhar, amém também. Se depois você ouvir, tá tudo certo. Nós vamos falar nessa noite sobre mente de escravo ou vida de filho. Mente de escravo ou vida de filho. Meus irmãos, deixa eu fazer uma introdução aqui nessa palavra. Sabe, eu tenho sido muito ministrado pelo Senhor nos últimos tempos, né? Principalmente sobre isso que o Senhor espera da minha pessoa, daquilo que o Senhor tem alinhado, posicionado. E eu quero deixar claro que a minha experiência é a minha experiência. A sua experiência é a sua experiência. Então, o que eu vou falar é da minha experiência, mas através da palavra do Senhor. Ela diz, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela corta para mim, que estou falando, quanto para você que está ouvindo. E isso também nos leva através da palavra, porque ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Então, tudo que eu falar aqui, eu não estou apontando a sua vida. Eu estou falando daquilo que o Senhor tem ministrado na minha. E essa ministração você pode ter absoluta certeza que ela não surgiu, sabe, agora. Ela já está no céu há muito tempo, mas o Senhor nos entregou nesses dias para ministrar para você. É a primeira live nesse ambiente, é o primeiro culto, é o primeiro momento, então vai ser a primeira palavra ministrada aqui. Preste atenção a algo muito importante que eu quero que você fique ligado, não perca a atenção, foque. Quando nós sobre a realidade que nós estamos vivendo hoje como igreja, na atual circunstância, na atual situação, nós nos deparamos com vários tipos de situações, vários ambientes de pessoas, várias mentalidades. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, por exemplo, o amor de quase todos se esfriaria. Mas antes, a palavra diz que existe um motivo para isso, que chama-se o aumento da iniquidade. E o aumento da iniquidade, todos que conhecem a Bíblia conhecem a palavra, mas eu vou falar para aqueles que não conhecem ainda. O aumento da iniquidade são aqueles pecados ou aqueles problemas, aquelas situações que não foram resolvidas. O literal, jogar a sujeira para debaixo do tapete. E aquilo se tornou um hábito na sua vida. Então, por exemplo, aquela mentiria que começou lá atrás, que você conta mentiras até hoje, para você mesmo e pela situação. Uma situação que você cometeu no passado e que você diz assim, não, mas eu não vou fazer isso, não vou falar isso, porque se eu falar, acaba. Tudo isso leva a um esfriamento espiritual. Tudo isso numa junção, a gente chama isso de legalidades. São brechas. São situações em que você vai dando, literalmente, eu não vou dizer nem um cheque em branco, porque o cheque ele é contestado, mas é literalmente promissórias assinadas, onde você está dizendo claro e evidente que aquilo que você não conseguiu resolver, você não está disposto a resolver. Isso é iniquidade. Então a gente tem um aparato, uma realidade hoje, que o mundo jaz no maligno. Isso a Bíblia também fala. Então hoje as pessoas estão num ambiente de muita loucura. Elas não estão conseguindo equiparar o tempo de Deus com o tempo em que elas vivem. Ou seja, sabe, e Deus espera que eu e vocês andamos num equilíbrio onde o meu tempo com Deus, o meu caminhar com Deus, o meu estar com o Senhor seja em todo o tempo. Não seja apenas um momento onde, por exemplo, não, agora das 7 às 5 eu vou fazer isso, daqui. Não é assim que se trata Deus. Não é assim que se trata o Senhor. O Senhor é muito mais do que qualquer outra realidade que eu e você possa viver. Ele é dono de todas as coisas. Ele nos fez. Ele nos fez. Então precisamos entender que o que a gente tem visto nos dias de hoje não é apenas a maldade aumentando, mas é o lugar onde Deus está saindo. Porque onde Deus está, ali há liberdade. Ali onde Deus está a cura, onde Deus está a paz. Onde verdadeiramente Deus está, a alegria. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha vontade, não é os meus recursos, não é o meu sobrenome, não é a minha herança. É Cristo, é totalmente dentro de nós, sendo completo, não sendo parcial. E quando a gente se depara hoje para uma realidade, eu vou falar de uma situação aqui que você pode conhecer, talvez esteja próximo a você. Pessoas que têm vivido um loop, sempre errando nas mesmas coisas, sempre, sabe, não conseguindo avançar, não conseguindo usufruir daquilo que Deus já fez. E para isso o Senhor tem falado muito comigo nesses dias.
para visualizar. Porque existe um ditado, você sabe muito bem disso, que o bom, como é que diz assim? Um sábio jamais sairia de um buraco onde um inteligente já saiu. Não é isso? É mais ou menos isso, se eu estiver me corrigindo, é uma coisa nesse sentido. Mas também diz que, por exemplo, assim, é importante eu aprender nos erros dos outros e não nos meus. Então, existe um processo de vida onde nós estamos vendo pessoas perdidas dentro dela mesma, onde elas não entendem quem elas são. Então, por não entender quem elas são, elas fazem tudo o que está à sua volta para tentar se achar. E fica uma busca desenfreada de situações, onde tudo é buscado para preencher um vazio dentro delas. E eu quero te dizer, você amigo, irmãos em Cristo Jesus, seja onde está chegando esse vídeo, esse vazio, que como diz a música, que o mundo não pode dar, só é preenchido pelo Senhor. Só é preenchido pelo Senhor. E é onde Satanás tem trabalhado na vida das pessoas? Na mente. Tem tirado as pessoas de um lugar de plena paz e levado para um lugar de tribulações, um lugar de opressão, dardos inflamados, sabe, sempre uma mentalidade escrava. E eu quero, antes de mais nada aqui, isso aqui não é nenhuma palavra motivacional, pelo contrário, é a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, você que vai me acompanhar em casa, uma história muito conhecida, e é um dos capítulos em que reflete muito isso que eu acabei de dizer. Pessoas que perdem tudo aquilo que Deus tem dado, não conseguem se identificar com aquilo que o Senhor já fez, elas não conseguem visualizar o que o Senhor tem feito ou o que está fazendo. Abre comigo no livro de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler do versículo 17 ao 31. Lógico que eu vou ler aqui, você acompanha aí no seu lugar, que diz assim. Deixa eu contextualizar as pessoas que não conhecem um pouco de Bíblia, mas aqui fala exatamente do filho pródigo. Fala exatamente no momento em que ele pensou e disse, se você ler nos versículos anteriores ao 17, do capítulo 15 de Lucas capítulo 15, do versículo 17 ao 31. Nos versículos que antecedem ao versículo 17, você vai ver o filho pródigo, entrando num conflito, onde você sabe, ele chegou para o pai e disse assim: pai, me dá minha parte, e eu quero fazer coisas diferentes, eu quero ir pelo mundo, eu quero me dar minha parte da herança. O pai pegou, e a Bíblia diz que não houve uma conversa, não houve um convencimento, não houve um diálogo. Meu filho, você vai fazer besteira, meu filho, você vai ser isso. A Bíblia diz que então o pai entregou a parte do filho, e o filho saiu e fez tudo o que tinha que fazer. Você já conhece a história, mas no versículo 17, no versículo 16 e 15 e 16, ele começa a entrar nesse lugar de entendimento, onde ele diz assim: rapaz, nem na casa dos meus pais os empregados comem tão mal, então eu vou voltar e vou pedir ajuda. E ele diz aqui, olha só no versículo 17: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. 21: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. 22: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Traze também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo,
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Meus irmãos, eu não sei a maneira como você interpreta esses versículos que nós acabamos de ler, mas eu entendo aqui não apenas a figura de um pai que ensina tanto o filho que quis a sua coisa antecipadamente, como um pai também posturado, se assim podemos dizer, para trazer uma palavra tão exata e tão direcionada tanto aos filhos, porque é muito nítido aqui que os dois filhos, eles voltaram para a mesma casa falando como escravos. Eu nunca tinha parado para analisar no sentido de o filho que estava perdido, ele pensou como uma mente de escravo. Ele disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e lá eu vou ser um escravo, porque nem os escravos do meu pai comem tão mal como eu como. Então eu procuro entender nessa passagem que existe aqui um segredo muito interessante de que eu e você precisamos entender. A diferença das pessoas que têm uma mente de escravo e as pessoas que têm a mente de filho, ou uma vida de filho. Porque deixa eu dizer algo para você. Existe uma realidade em que se falar demais não quer dizer que é aquilo que você vive. Hoje em dia, a realidade que nós vivemos é que pessoas falam demais e vivem poucos. Vivem um ambiente onde, por exemplo, assim, não são curadas. E uma coisa muito clara que a gente pode trazer por dia de hoje como um calcanhar da humanidade, sabe qual que é? É a orfandade. Nós vivemos, irmãos, numa época, num ambiente onde nunca essa palavra se tornou tão real dentro da igreja e fora da igreja. O ambiente de orfandade tem gerado, sabe, cada situação constrangedora, cada ambiente onde, por exemplo, fica difícil de tratar, porque dentro dela ela não reconhece a orfandade. Isso aqui, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Romanos diz que os verdadeiros filhos são guiados pelo Espírito. João diz que o Senhor foi aos céus, então Ele trouxe o Consolador, e esse Consolador nos guiou a toda a verdade. E o espírito de orfandade, ele tem atrapalhado com que as pessoas busquem no Senhor esse direcionamento para tratar suas feridas, para tratar suas raízes. Mateus diz que toda raiz que não foi plantada pelo Senhor, Jesus diz isso, perdão, toda raiz que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. E eu profetizo na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, que seja qualquer espírito de orfandade, você tendo 1 ano ou 100 anos, isso não interessa. Se você trouxe isso para a sua vida nos dias de hoje, eu quero te dizer, Deus te espera como verdadeiro pai na sua vida. Pai na sua vida, te dando destino, te dando provisão, te dando segurança, movendo o teu coração desse lugar de miséria, onde você não tem o domínio nas tuas emoções. Você é literalmente uma cidade sem muros, atacadas, emocionalmente levado para qualquer vento de doutrina, como diz a palavra do Senhor, como uma folha de bananeira que bate um vento do lado, ela se mexe, bate um vento para o outro lado, você vive um loop de emoções. Eu quero profetizar, em nome de Jesus, que esse loop chegou ao fim na sua vida, em nome de Jesus, e você vai entender quem é o nosso Deus para você, quem é o Senhor, e toda a palavra lançada de maldição sobre a tua vida hoje, eu declaro quebrado no nome do Senhor, e você vai entrar nesse ambiente de filho, aonde você vai viver como um filho de Deus. Se você já tem um pai na terra, se você tem um pai presente, se você tem isso, não tenha dúvida, isso é o presente de Deus. Mas eu quero te dizer, existe um Pai celestial, que Ele é muito melhor, e Ele é soberano em tudo que faz. Amém? Abre comigo, por favor, em João capítulo 15, versículo 15. Eu vou pedir a ajuda da Débora aqui para ela estar lendo para nós. Antes dela ler, eu quero deixar 5 atitudes aqui bem interessantes, ou 5 ambientes que vai fazer essa transição muito clara para que você entenda. Uma mente de escravo, ela sempre traz um ambiente de solidão. Uma pessoa que vive uma escravidão, ela acha que ela nunca tem alguém junto dela. Ela sempre se coloca como uma pessoa solitária. O mundo não me entende,
O mundo, sabe, não me vê da mesma forma. Todo relacionamento que eu começo, sabe, parece que tem um interesse e eu me acabo sozinho. E a palavra do Senhor diz o seguinte, coloque ali, por favor, coloque ali, perdão. Lê para mim, Débora, por favor. João 15:15. Olha o que o Senhor fala. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aleluia! Quantos aqui são amigos de Deus? Amém? Lembra aquela música assim, irmão? Não sei se tu lembra. Que amigo encontrei. Nunca lembra essa música? Mais chegado que um irmão, Jesus. Nunca viu essa música? Cara, nova, lançou agora. Tem uns 30 anos. Irmãos, lê de novo, Débora. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aleluia! Glória a Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que nunca mais você vai se sentir sozinho. Porque você tem um verdadeiro amigo que é Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Sabe, entenda algo. Mas eu não consigo falar. Mas se você entender que Jesus está ali contigo, que verdadeiramente Ele é teu amigo, sabe, você começa a botar a mão na mente assim, eu não aceito essa seta, eu não aceito esse dado, Ele é meu verdadeiro amigo. Tem uma... E da harpa número 15, tu sabe? Não sei se é 15 que canta assim. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Irmãos, cutuca a pessoa do seu lado assim, eu tenho um amigo chamado Jesus. Agora a pergunta é, sabe por que talvez você não sabe de muitas coisas? Porque você não tem comparado ele como teu verdadeiro amigo. Um amigo sabe o que o outro amigo faz. Um escravo não sabe o que o seu senhor faz, porque ele se coloca numa posição de solidão. Não, peraí, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Repreende isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso Senhor é o verdadeiro amigo na nossa vida. Em nome de Jesus. Outra coisa, na mente de um escravo que não tem uma vida de filho, ele tem uma vida de escassez, cara. Tudo para ele é escassez. Tudo para ele é escassez. Sabe aquele ditado e aquele exemplo da garrafa meio vazia, o copo meio cheio, o copo, né? O escasso, ele olha e diz assim, nossa, tão pouco, né? Tão pouco. A mente de filho, ele olha e diz assim, não, peraí, ainda bem que tem o que eu tomar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente fala de prosperidade, isso é um jargão, não tem a ver com finanças. Eu conheço muita gente, que ela é tão miserável, que só tem dinheiro. Ela não tem vida. Ela não tem amigos. Ela não tem, sabe, um ambiente para voltar, sabe, dizer assim, não, peraí, eu tenho isso. Ela não tem. E isso, irmãos, eu quero dizer para você, gera uma escassez na vida dessa pessoa. E essa escassez é porque ela não tem um verdadeiro alimento. E quem é o verdadeiro alimento? João capítulo 6, do versículo 34 ao 35, Débora. João 6, do 34 ao 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 6, do versículo 34 ao 35. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Se você for ver o texto de João capítulo 6, os versículos anteriores, houve aquela multiplicação, lembra? Aquela multiplicação dos pães, onde o Senhor, aquela multidão estava com fome, então o Senhor foi lá e multiplicou. E ele saindo dali, antes de ele chegar no local, já tinha pessoas chegando perto dele. Sabe o que eu entendo? As pessoas, elas sempre vão procurar um alimento natural para saciar a sua fome. Para saciar a sua fome. Uma mente de escravo, nada tá bom.
Então ela vai viver pulando situações. Ela vai estar numa igreja, ela vai estar em outro lugar, ela vai em outro lugar, porque ela procura o pão natural, aonde sara a sua alma, aonde fé, sabe, concordam com a tua ferida, aonde diz que você está certo quando você está errado. E Jesus disse para ele assim, ó, deixa eu falar uma coisa, vocês vieram aqui por causa desse pão. Se vocês entendessem realmente as coisas, vocês estariam aqui por outra coisa. Eu sou o verdadeiro alimento, eu sou o pão. Liga de novo. Liga. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mente de escravo, ele tem solidão, ele tem escassez e ele é carente. Ele é carente. Você vê uma pessoa onde ela não conhece as coisas que o Senhor tem feito. Ela é carência, ela precisa de uma afirmação, ela precisa de um afeto. Se não tiver eu vou usar a palavra, um bajular da coisa, se não tiver nossa, como foi bom, nossa, como foi legal, ela não se sente, sabe? Parece que ela tá faltando alguma coisa. E nesse tempo, o like, o curtir, o isso, parece que ficou em evidência. E isso fala de uma mente de escravo, onde precisa, sabe, tem essa carência que não foi liberta, não foi curado dentro dele ou dela, enfim, e vive um loop desse ambiente, onde todo mundo bate a palma, tô bem. Agora, no dia que as pessoas esquecem de dar bom dia, pronto, alguma coisa aconteceu. Ou então alguma coisa eu fiz, alguma coisa. Abre comigo, por favor, Débora, em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Olha só o que Deus é, o que um filho que vive essa vida entende quem ele é e que já superou esse lugar. Pode ler. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essa vocês sabem, né? Antes o perfeito amor lança fora todo medo no amor. No amor, meu irmão. Quem é o amor? É o nosso Deus. O nosso Deus. O nosso Deus. Uma pessoa carente, ela não entendeu nada de quem Deus é. O começo dessa música assim: aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará tua luz, face a face o veremos semelhante. Eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito. Quem é uma pessoa carente, ela não entendeu do verdadeiro amor. Ela não entendeu o verdadeiro amor. Ela não entendeu, e eu quero profetizar sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Você é um amado do Senhor, você é uma amada do Senhor, você é menina dos olhos de Deus, você é herança do, sabe? Você é a geração eleita, como diz a palavra do Senhor. O Senhor te fez cauda e não cabeça, sabe? Dá um basta para isso, procura, entenda. Aquilo que era em parte um dia será perfeito, nós nos encontraremos com Ele, nós estaremos face a face com Ele. Ele é o verdadeiro amor, Ele nos dá esse afeto que a gente precisa. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Agora a diferença é para onde você tem corrido nesses dias. Não, eu sou uma pessoa carente, então, sabe, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Irmãos, em nome de Jesus, bota a mão assim na testa, vocês também aqui na frente, assim. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha vida, a vida de filho nesses dias, em nome de Jesus. Nós precisamos avançar. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra, irmãos? Porque esse tempo em que nós vivemos, não tem como a gente viver o que o Senhor espera de nós com uma mentalidade de escravo. Nós temos que ter vida de filho. Aqui, irmãos, daqui a pouco nós vamos ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Você acha que você vai ter como ter relacionamento com todo mundo? Não vai ter. E sabe o que vai acontecer? Você tem que ter uma vida de filho onde você vai dizer: nossa, como o Senhor tem feito, nossa, como o meu Senhor tem feito. Não é dizer assim, quando a igreja era pequena, era tão bom quando a gente se reunia. Nossa, como... Não é isso. Não é isso. Pelo contrário, nós temos que avançar para um lugar onde quanto mais pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, mais pessoas que entendem a verdade da vida como um filho, vai transpor, vai passar essa vida. Porque o que é a vida? É Cristo em nós, esperança da glória.
Se Cristo habita dentro de você, você não é carente, você não tem um sentimento de escassez, nem tampouco você se sente só. Cristo habita dentro de você, você é templo e morada do Senhor. O Senhor tem planos na sua vida, mas creia nessa palavra, em nome de Jesus, aleluia. Quarto ponto, uma pessoa que tem uma mente de escravo, ela tem um sentimento sempre de não pertencer às coisas. Ela não entende o que é pertencer, sabe? Ela fica sempre com medo das coisas. Não, e eu vejo gente que às vezes até no meio da igreja há anos e anos tem dificuldade de se entrosar, tem dificuldade de pertencer, porque talvez alguma ferida no passado, alguma coisa que fez distanciar, não consegue avançar em relacionamento, não consegue buscar ajuda. Débora, abre para mim, por favor, em 2 Samuel, no capítulo 22, do versículo 31 ao 33. 2 Samuel 22, eita, saiu o barulho de água com gás, mano. 2 Samuel 22, do 31 ao 33. Pode ler. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Como eu queria entrar agora dentro da tua mente e dizer assim, ó, você é pertencente de tudo isso. Você tem um Deus poderoso que é teu escudo, que é teu protetor, sabe, independente de qualquer situação. Sabe por quê? Diga assim comigo, Ele é o meu abrigo. Diga assim, Ele é o meu abrigo. Eu sou pertencente. Eu tenho uma casa, eu tenho um lugar, eu tenho um ambiente, eu tenho um pai que me traz e me fez viver melhor na terra. E para terminar, alguém que tem a mente de escravo, alguém que tem esse ambiente, a atitude do filho mais velho, de uma pessoa imatura, que compara as situações. Eu sempre tive do teu lado e tu nunca fez nada. Eu sempre estive aqui e tu nunca me deu nada. Esse teu filho que foi perdido, que está perdido, tu fez foi uma festa para ele. Isso é o imaturo. Quantas pessoas hoje têm perdido o melhor de Deus nessa terra? Porque elas comparam o fato de, não, mas eu merecia isso, eu merecia aquilo. Não é sobre merecimento, meu irmão. É sobre graça, é sobre favor, é sobre misericórdia do Senhor. Você acha que nós merecemos? Nós não merecemos. Olha o que diz Filipenses 3, do 12 ao 16. Filipenses 3, do 12 ao 16, e aqui eu estou terminando. Filipenses 3, do 12 ao 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí? Irmãos, domingo passado, quando nós tivemos o culto, a palavra foi: é chegado o tempo de Deus. Não tem mais tempo para a gente viver num ambiente com mente de escravo. Nós precisamos avançar com uma vida de filho, com postura, com entendimento. E aqui, enquanto o imaturo ele julga, o imaturo ele não se posiciona, ele é envergonhado, porque sabe, quando o imaturo ele chega para você e diz: nossa, podia ser desse jeito, eu faria diferente, eu isso, aquilo, outro, só demonstra uma coisa: ele teve oportunidade para fazer, mas não fez. Ele tinha como fazer, mas não fez. Sabe, o imaturo, ele questiona tudo. Ele diz: é isso, porque existe esse espírito de orfandade dentro dele. E Paulo está dizendo para os irmãos aqui de Filipenses: olha, vamos avançar.
Vamos avançar. E Deus, Ele é soberano em tudo que faz. Ele vai tratar conosco, Ele vai fazer conosco coisas maiores ainda. E para terminar, e eu termino a pregação aqui, Gálatas 4, um texto muito conhecido, versículo 1 ao 7. Gálatas 4, do 1 ao 7. Esse eu leio aqui, Débora. Diz assim, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou criança, não sei qual é a tua versão que está aí, em nada difere de escravo, posto que ele é Senhor de tudo. Veja, o Senhor é com S minúsculo, ou seja, Ele não é o nosso Senhor Deus, Ele como dono, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, Abba, Pai. De sorte que já não sou escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, decida ter uma vida de filho, não mais uma mente de escravo. Não mais uma mente de escravo, mas uma vida de filho, em nome de Jesus. Amém?